em que, olha, eu tenho uma nova fase que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Ela se chama prometáfase. É uma mistura da prófase, da primeira fase, com a segunda fase, que é metáfase. Então, olha, uma fase intermediária entre prófase e metáfase. Conheciam? Prometáfase. O que acontece nessa fase? As fibras do fuso, olha elas aqui, ó. Aqui de creme, tá vendo? Já estão formadas. E já estão ligadas nos homólogos. Mas, olha, elas estão em alturas diferentes. Lembra o que caracteriza a metáfase? Formação da placa equatorial, ou seja, todos os cromossomos ficam exatamente no meio, no centro da célula. Tá? O que acontece na prometáfase? Há uma ligação, tá vendo? Mas as fibras do fuso estão ainda em alturas diferentes. Olha aqui, ó. Como é que você vai fazer na hora da prova? É só olhar. Está pareado? Está ligado à fibra do fuso? Ou é metáfase, ou é prometáfase, ou é anáfase, não é? Olha o que acontece aqui, ó. Aí você olha, as fibras do fuso, saúde, estão de tamanhos diferentes, de comprimentos, de extensão diferente? Estão. Olha, essa é comprida e essa é curta, tá vendo? Essa é comprida e essa é curta. Então o que você tem? Você tem uma prometáfase, porque ainda os cromossomos não pararam no Equador. Como é que você vai saber na hora da prova? Quantos tipos de cromossomos eu tenho aqui? Dica para acertar na hora da prova. Quantos tipos? 4. 4 cores, não é? 4 tipos. Então é meiose 1. Quando eu tiver 4 e não 2, é meiose 1. Se eu tiver só 2, é meiose 2, tudo bem? 4, meiose 1. As fibras do fuso estão ligadas? Sim. Então é metáfase, anáfase ou prometáfase. As fibras estão de tamanhos diferentes? Estão. Uma grande e uma pequena, uma grande e uma pequena. Então é prometáfase. Tá? Tudo bem? Repara numa coisa. Lembra que era um cromossomo amarelo e um laranja? O amarelo está com pedacinhos laranja e o laranja com pedacinhos amarelos. Lembra que era um verde e um azul? Agora o verde tem pedacinhos azuis e o azul pedacinhos verdes, para indicar que na fase anterior, na prófase, aconteceu o processo de crossing over. Lá eu não via, porque os cromossomos lá ainda não estavam enovelados o suficiente para eu ver. Ok? Tudo bem? Prometáfase 1. Sigo. Posso seguir? Se tiver dúvida, ó, levanta a mão. Combinado? Metáfase. Muito parecido com a outra, ó. Como é que eu sei que é metáfase e não prometáfase? Fibras do fuso do mesmo comprimento, tá bom? Tá vendo que as fibras do fuso estão se irradiando do centrossomo aqui, ó, e do outro lá de cima? Tá bom? Fibras do fuso do mesmo comprimento. Metáfase 1. Aí agora elas vão se separar, tá? Só que, lembra que eu contei para vocês que eu ia falar umas 2, 3 caixas depois sobre a separação independente de homólogos? Olha aqui, ó. Volta aqui, todo mundo prestando atenção. Vamos lá, ó. Olha lá. Eu estou fazendo 2 conjuntos, ó. Olha. Um conjunto ficou laranja com o azul. E o outro conjunto ficou amarelo com o verde. Só estou usando as cores principais, tá bom? Amarelo, laranja com azul, amarelo com verde. Poderia ser diferente? Poderia. Qual a chance de ser diferente? Diferente é o que, Jerry? Laranja com verde, amarelo com azul. Inverter. É a mesma. É a mesma. Por quê? Porque depois esse laranja com azul vão descer e formar uma célula. O amarelo com o verde vão subir e formar outra célula. Vai ter uma separação. Eu tenho a mesma chance de ter conjuntos diferentes. Tá? E aí formaria células diferentes. Concorda comigo? É isso que está na lei de Mendel, lembra disso? Na segunda lei de Mendel, tá? E tem a ver também com o processo de meiose e de mitose, tá? Desculpa, de meiose, de mitose, tá? Tudo bem, tranquilo? Oi. E os centríolos nessa fase? Eles estão bem.
você tem o quê? Os centríolos estão grudados exatamente aqui, ó, tá? Eles estão grudados na fibra do fuso. O centríolo é uma parte, uma constrição dentro do cromossomo, para que você possa ligar. Na verdade, funciona assim, ó. E a pergunta dele é interessante. Olha aqui, ó. Você tem, o cromossomo está aqui, ó, enroladinho. Aí chega num ponto que ele não enrola. Aí continua enrolando aqui. Ele tem uma cópia exatamente igual. Tá bom? Aqui. Fica assim, ó, enrolado aqui, ó. Tá? Então o que você tem? Essa é uma cromate irmã, CI. Essa é outra cromate irmã, CI. Eu vou chamar essa de A e essa de B. Tá? A no início era igual a B. Concorda comigo? Mas à medida que você fez o crossing over, trocou essa daqui, essa região aqui, ó, foi trocado com outro par, ó, com outro homólogo que estaria aqui, ó. Então, ó, esse veio do pai, vou pôr assim, ó, e esse veio da mãe. Tudo bem? Na hora que você trocou essa região, vamos supor, com essa de cá, A ficou diferente de B. Uma cromate ficou diferente de B. A fibra do fuso vai se ligar aqui, ó. Tá? Ok? E esse é o centrômero. Tá? O centrômero. Só que ela se liga num complexo proteico. Então esse é aqui é o centrômero, o meio do cromossomo. Ela vai se ligar num complexo proteico que a gente chama de cinetócoro. Ela se liga aqui, ó, tá? Para puxar para lá e para cá. Agora, cuidado, eu estou falando nomes muito parecidos. Cuidado para não errar na hora da prova. Centrosomo, par de centríolos. O que é o centríolo? É aquela organela, lembra que faz os microtúbulos? 9 pares periféricos e um par central, lembra disso? Tá? Esse então é o centríolo, a organela. Tá? A organela. O par de centríolo, centrossomo. E esse não é nem centríolo nem centrossomo, ele é centrômero, que é o meio do cromossomo ali, onde vai se ligar a fibra do fuso. Então ele vai ser agora puxado. Só que você, aqui são 4, 2 pares. Eu estou falando na gente de 23 pares. Você vai formar uma célula com 23 cromossomos e outra célula com os outros 23. Como você forma? Você poderia ter 23 do pai e 23 da mãe, separado. Isso é uma possibilidade. Você poderia ter 22 do pai e 1 da mãe. Qual seria esse da mãe? Qualquer um dos 23. Você poderia ter 21 do pai e 2 da mãe. Quais seriam os 2 da mãe? Tanto faz, pode ser qualquer um desses 23. Concorda comigo? E assim sucessivamente. Eu estou falando de formação de conjuntos. Isso, lá na matemática, vocês aprendem uma coisa que chama análise combinatória, não é isso? Análise combinatória. Tá? Bem, legal, tudo bem. Ela é casual. Tá? Ela é casual. Eu vou formar ao acaso esses conjuntos. E quantos conjuntos eu consigo formar a partir dessa análise combinatória? Sabe como é que faz isso? Então, aos pares, né? Estrutura aos pares. Então, é 2. Quantas estruturas eu tenho? Quantos cromossomos eu tenho? 23. 2 elevado a 23 possibilidades. Por alto. Dá uns 4 milhões e meio de combinações, tá? Acho. Depois alguém faça a conta aí, para a gente ter certeza. 4 milhões e meio de combinações diferentes. Ou seja, só colocando, misturando os cromossomos ao acaso, ali na hora da metáfase e depois na separação da anáfase, eu consigo gerar 4 milhões e meio de espermatozoides diferentes. Ou 4 milhões e meio de ovócitos diferentes, de gametas femininos de ovócitos 2 diferentes. Tá certo? Já estou adiantando um termo, né? A gente normalmente chama gameta feminino de óvulo,
mas vocês vão ver daqui a algumas aulas que o óvulo é uma denominação incorreta, tá bom? É o ovócito 2, que é o gameta feminino. Bem, 4 milhões e meio. Soma-se ao próximo over, tá bom? Mais 100. Você vai falar, então tá fácil eu saber a variabilidade genética. É uma simplificação. Porque o crossover, aquele 100 que acontece, é o acaso. É 100 em 25 mil possibilidades. Concorda comigo? Não é que vão ser sempre 100 trocas, sempre em 100 lugares diferentes. Não. São 100 ao acaso. Ou seja, a gente está chegando a um número infinito, praticamente. Não é? Um número gigantesco. Assim, enorme, enorme, enorme. Isso é o segredo da gente estar aqui. Por quê? Olha só, vou dizer algumas afirmativas para vocês, cada vez mais chocantes. Querem ver? Eu, numa ejaculação, produzo 250 milhões de espermatozoides. Nenhum é igual ao outro. Todos são diferentes, porque o material genético deles é diferente. Por causa de separação de homólogos, casual, e por causa de crossover. E por causa também da variabilidade de alelos, concorda comigo? Né? Se eu for considerar com outra pessoa, ela tem alelos diferentes, é o polialelismo que está ali. Bem, então só pensando em mim, numa ejaculação, nenhum é igual ao outro. Se eu pegar todos os espermatozoides que eu produzi na minha vida, nenhum vai ser igual ao outro. Tem chance de ser igual? Tem, mas é uma chance em bilhões, em trilhões, concorda comigo? Tá? Então, é uma chance só, que é raríssima. Pronto. Se eu pegar todos os espermatozoides que eu produzi na minha vida, então, nenhum vai ser igual ao outro. Vamos extrapolar? Vocês sabem quantas pessoas já nasceram e viveram na Terra até hoje? A gente tem em torno de 6 bilhões de pessoas hoje, né? Quantas pessoas já nasceram? Está na casa de 1 a 2 trilhões de pessoas que já viveram na Terra desde o surgimento do ser humano na Terra. Se você pegar esses 2 trilhões, você não tem ninguém igual ao outro. Ninguém. Isso é muito bacana, não é? Que mostra e enfatiza a nossa individualidade. Nós somos diferentes um do outro. Só que é bacana, o mais bacana é o seguinte, é a variabilidade dentro da igualdade. Como assim? Se você for olhar, talvez 97% do nosso genoma seja igual. Eu sou 97% igual a qualquer um. Ou seja, quase sou praticamente 97%. Se eu falar com você, você vai ter 97% de chance de passar em embriologia. Você não ia fazer embriologia? Claro! Porque você está praticamente aprovado, concorda? Não é? Está muito próximo, 97% é quase certeza. Em outras palavras, se nós somos 97% iguais, pelo menos, né? Talvez até mais do que isso, às outras pessoas, não existe mais essa história de discriminação. Não é? Gente, eu sou igual ao negro, eu sou igual ao asiático, eu sou igual ao heterossexual e ao homossexual, eu sou igual às mulheres, eu sou igual ao pessoal que é muçulmano, eu sou igual a todo mundo, porque eu tenho 97% de similaridade, muito mais similaridade do que diferença. Bacana isso, né? Não existe mais, aquele cara ele é negro, tá? Aquele é mulher, não, aquele é homossexual, não, vou discriminar. Pô, ele é igual a você, 97% igual. Olha só, que lição, né? Por outro lado, nós somos diferentes de todo mundo. Aí, tá vendo? A diferença dentro da igualdade. Como assim? Eu posso dizer que você é única. Você é uma criação única da natureza. Jamais vai existir alguém igual a você. Jamais existiu. Isso é muito bacana. Porque esse toquinho, esses 3%, esse perfuminho, essa diferença que nos torna totalmente diferentes, torna você com gostos totalmente diferentes dos meus, diferentes que outra pessoa, com pensamentos,
convivências e coisas assim, totalmente diferentes. Então, naquele momento que a gente estiver triste, chateado, porque as coisas não funcionam, nada dá certo, pensa assim, poxa, eu sou uma experiência única da humanidade. Jamais, nem meus filhos, nem meus netos, nem minha mãe, nem meu pai, ninguém jamais foi ou vai ser igual a mim. Isso é muito bacana, não é? Isso é muito legal. Agora, você deve estar pensando, eu entendo, mas e os gêmeos idênticos? Eles não são iguais entre si? Realmente eles são clones naturais. O material genético deles é o mesmo. Mas aí entra outra coisa, que torna todo mundo diferente de todo mundo, o ambiente. Um gêmeo, ele tem só para vocês terem uma ideia, ele tem as impressões digitais diferentes, ele tem as impressões da íris diferentes. Se você olhar o perfil proteico de um gêmeo, é diferente do outro. Por quê? Porque para a expressão dos genes, depende do ambiente. Vamos supor que um de vocês tem um gêmeo idêntico. Ele não está aqui, tá? Não está. Então, o ambiente, sala de embriologia, professor Jerry falando, esse calor, essa iluminação, tudo está agindo em você, não está agindo nele. Está te moldando e não está o moldando. Ele pode estar na aula de matemática numa outra sala, ele pode estar em casa dormindo, ele pode estar ali jogando basquete, concorda comigo? Então a vida inteira ele está passando por experiências que são diferentes de você. E aí, essas experiências desse ambiente fazem com que ele tenha expressão de genes diferentes. E ninguém fica igual a ninguém. Não é bacana isso? Né? Mesmo que você, claro que são muito mais próximos do que eu e meu irmão, eu e minha irmã. Mas ainda assim, são diferentes. Né? Então assim, nós somos uma experiência única, que jamais vai ser repetida. É claro que a gente quer passar nossos genes para frente, nos reproduzindo, tendo filhos, etc. Né? Que é muito bom, tal, mas saiba que seu filho não é você. Daqui a pouco a gente sempre faz assim, mas muitas vezes a gente acaba repetindo os erros dos nossos pais, né? A gente quer que os nossos filhos sejam o que a gente não foi. Mas você pensa sempre, o meu filho, ele tem coisas que eu não tenho, ele tem coisas que a mãe dele não tem, ele tem a genética diferente da gente, apesar da imensa maioria ele ter vindo da gente, concorda comigo? Tá? Mas ele tem características únicas, e parece incrível, né? Mas nesse momento, muitos de nós, muitos de vocês, né? Eu estou em outra fase, mas muitos de vocês, às vezes sofrem esse espelhamento do pai, que quer que você faça isso, faça aquilo outro, né? Muita gente está aqui às vezes por causa do pai, né? Porque o pai quer assim, quer assado, né? E depois, aí você é totalmente contrário. Daqui a alguns anos você vai estar repetindo a mesma coisa que seu pai queria fazer com você está repetindo com seu filho, não é? E às vezes a gente está insatisfeito. Eu, por exemplo, escolhi fazer biologia a contragosto dos meus pais, que queriam que eu fizesse medicina. Eu não sei se eles estavam errados, talvez se eu tivesse feito medicina, talvez eu fosse feliz, ou talvez não. Tá? Talvez eu fosse infeliz, ou menos feliz do que eu sou hoje, não sei. Mas foi uma coisa que eu escolhi na minha vida fazer, e quando eu fiz eu lembro de ter ficado extremamente satisfeito. Porque isso é o que vale, né? É isso que vale, porque a gente tem tão pouco tempo. Quando você piscar o olho, você vai falar, nossa, formei, entrei outro dia, foi tão rápido. Na hora que você piscar de novo, você fala, gente, já tem 10 anos que eu formei, já tenho um filho. Quando você piscar de novo, você já vai ter o quê? O seu filho na universidade, você já vai estar cheio de cabelo branco. Passa muito rápido. A vida da gente passa extremamente rápido. Né? A gente deveria, né, se fosse uma das justiças que poderia Deus fazer para a gente, é permitir que a gente vivesse pelo menos uns 300 anos, né? A gente vive muito pouco, e como a gente vive pouco, a gente aproveita pouco. Por isso que a gente tem que aproveitar aqueles momentos bacanas que a gente tem, né? Aquelas coisas bacanas, tá na aula, aproveita a aula, curte a aula, porque daqui a pouco você não tem mais, daqui a pouco não tem GR mais, daqui a pouco não tem mais UFLA. Aí passou, porque nesse momento muitas vezes você fala, isso aqui é um saco, tá tudo um saco, a aula é um saco, a universidade é um saco. Passa daqui um tempinho, você vai falar, nossa, que saudade. Naquela época que eu ficava sentado assistindo aula, minha obrigação era sentar, assistir aula, estudar, etc, etc. Hoje eu tenho uma série de compromissos, eu não consigo mais. Né? Meu irmão, por exemplo, ele não fez faculdade.
Hoje ele é mais velho, ele tem aí seus 40 anos, queria muito voltar para fazer faculdade, ele não pode mais. Por quê? Porque ele tem mulher, tem filho, tem as obrigações, tem uma série de coisas, e para ele fica extremamente difícil fazer esse tipo de coisa, né? Porque ele tem várias obrigações. E vocês estão numa fase que lhes é permitido fazer isso. Isso é bacana, né? Tem que aproveitar. Voltando ao assunto, depois dessa longa conversa. Metáfase 1, tudo bem? Tranquilo? Aí vai acontecer a separação. Olha aqui, ó. Anáfase 1. Olha. Opa, Jerry, não era gravatinha borboleta? Sumiram. As gravatinhas sumiram. Não sumiram não. Se você olhar de lado, ó, elas estão aqui. Porque o cromossomo ele estava antes assim, não é? Aí ele foi puxado e veio assim, ó. Ele deitou sobre ele mesmo. Então se você olhar do lado aqui, ó, tem os dois amarelos, os dois laranjas, os dois verdes, os dois azuis. Estão aqui. Bem, como é que eu não vou errar isso na prova? O que você vai me dar de dica, Gé, para eu não errar na prova? Continuamos com 4 cores. E se está dobradinho com 4 cores, meiose 1. Dobradinho assim, anáfase 1. Tá? É a separação de homólogos, tá vendo? Vai ser formado um par verde com amarelo e um par azul com laranja. Poderia ser oposto? Poderia. Qual a chance de ser oposto? É a mesma que teve dessa aqui. Se a gente está falando aqui 50%, 50%. Tudo bem? Se a gente está falando 23 pares, aí o negócio muda de conotação. Acompanhando, fala. A separação dos homólogos ou das cromátides irmãs? Da separação dos homólogos nesse momento. Os cromátides irmãs continuam juntinhos. Tá? Eles continuam grudados nas cromátides ali. Tá? Bem, aí nós entramos na penúltima fase. Olha aqui, ó, para responder sua dúvida. Gê, mas agora são 2 caixas? São por quê? Está separando, tá? Eles ainda estariam, na realidade, grudados assim. Mas agora você já tem uma célula e outra célula. Daqui a pouco vai separar. Elas ainda estão unidas, mas o núcleo já foi para um lado, o núcleo para o outro. Então o que você tem? Um conjunto que ficou amarelo com verde e laranja com azul. E olha, em cada uma, um centrossomo só, um par de centríolos, lá e aqui. Olha a sua pergunta aqui, ó. Olha esse cromossomo amarelo. Quantas cromátides ele tem? 2. E esse verde? Quantas cromátides ele tem? 2. Estão vendo? Tá? Mesma coisa do lado de cá. Então o que aconteceu? Separação de cromátides irmãs, não. Aconteceu separação de homólogos. Tá? Separação de cromátides irmãs na segunda divisão. Ok? Agora imagine essa célula formada aqui e aqui. Aquela antes, vou pegar essa de cá, anáfase 1. Quantos cromossomos eu tenho? 4. Um conjunto e outro conjunto. São 2 conjuntos, é 2N. N é conjunto. 2 conjuntos igual a 4. E agora? Vamos ver aqui embaixo. Como é que está? Eu tenho 1 ou 2 conjuntos? Aqui, não. Esse aqui é par desse. Estão separados. Esse aqui é par desse. Então eu tenho 2 cromossomos, mas representando um conjunto só. Então aqui é N, ele é haploide, igual a 2. N igual a 2. Então de diploide virou 2 células haploides. É o que eu mostrei para vocês. Olha, 2N vai virar 2 vezes N. Ok? Tudo bem? Seguindo. Posso seguir? Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Tranquilo? Final da primeira divisão. Nessa divisão reducional, está escrito lá, não é? Divisão reducional, a meiose 1, aconteceu um processo de diminuição do número de cromossomos por célula, que caiu a metade. Por isso ela reduziu, ela é reducional. A meiose 2 é o contrário. Ela é uma divisão equacional. Anotar aqui, ó. Meiose 2. Ela é saúde. Equacional. Como assim? Eu tenho
Como começou? Duas células, duas vezes N. Eu vou gerar o quê? 4 vezes N. Tá vendo? Elas são haploides e continuam haploides. A haploidia é mantida. Então você manteve a igualdade. Ficou igual. Equacional quer dizer igual, não é isso? É um sinônimo de igual. Você manteve a igualdade. Então na segunda divisão você mantém as células com o mesmo número de cromossomos. Elas eram haploides. No meu caso, duas células com 23 cromossomos. Então na segunda divisão eu vou fazer o quê? 4 células com 23 cromossomos. Para fazer isso, vamos ter que fazer o que o seu nome? Gabriel falou. Separar as cromátides irmãs. Um cromossomo com duas cromátides irmãs é um cromossomo. Um cromossomo com uma cromátide irmã só, uma molécula só de DNA, é um cromossomo. Concorda comigo? Tá? Então na segunda divisão eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Agora é fácil, nós vamos deslanchar, querem ver? Antes, uma nova preparação. Sem S, anotem aí. Só crescimento e preparação de novo, para ver se está tudo certo. Opa! O que acontece? Cromossomos desenovelados. A célula verifica se está tudo certo. Vai crescer se for necessário. Isso aqui pode levar algumas horas, alguns dias, algumas semanas. Não é intérfase, porque não tem duplicação do DNA. Como é que eu chamo isso aqui? Intercinese. Intercinese. Então a intercinese separa a meiose 1 da meiose 2. Ó. Caixas da meiose 1. Está aqui, ó. Caixas da meiose 2. No meio, vou pôr aqui. No meio a intercinese. Bem, meiose 2. Tá? Ah, desculpa. São duas, né? Não são duas de intercinese? Parece que está pior ainda. Soltou aqui, ó. Já soltou. Essas caixas têm que ser reformadas. Então o que acontece? Olha, são duas. Por quê? Na hora que eu cheguei na telófase e depois na citocinese vão gerar duas células. Então por isso que ali eu tenho o dobro de caixinhas. Por quê? Porque agora eu vou fazer tudo em dobro. O que acontecer numa célula vai acontecer em outra. Deixa as caixinhas de intercinese aí no meio. Olha, prófase 2. Deixa eu abrir aqui. Primeira coisa, olha aqui, ó. O núcleo, carioteca está pronta, tá vendo? De novo, ó. Ela se refez lá na telófase. Ninguém falou nada, mas ela se refez na telófase, né? A membrana nuclear se refez. Tá ela aqui, ó, refeita, tá vendo? Os cromossomos denovelados. Ô Gé, na prófase 2 tem crossing? Não, crossing é só da prófase 1. Então tá aqui, ó. Cromossomos denovelados, tá? Prófase 2. Aí o que acontece? Tá vendo esses dois modelinhos? Quando foram feitos, há um tempo atrás, eu achei que esses modelinhos não estavam bem representando os eventos da prófase 2. Aí eu comprei mais duas caixinhas, cheguei com uma aluna minha, falei com ela, será que você poderia fazer mais? Você poderia fazer uma outra caixinha que representasse melhor a prófase 2? Aí ela fez e eu resolvi manter a primeira e manter a segunda. Ou seja, para que você pudesse ver mais eventos que acontecem na prófase 2. Portanto, na prófase 2 a gente tem 4 caixinhas e não 2, como você esperaria. Depois, daqui a pouco, eu vou, durante esse mês, reformar essas caixinhas e a gente vai ter várias caixinhas para cada etapa, tá bom? Então, olha aqui, ó. Mais 2 caixinhas da prófase 2. Aquelas e agora essa. O que aconteceu? Membrana nuclear se desfez, tá vendo? A carioteca se desfez, ó. Olha lá. E ó, olha aqui, ó. Olha os centrossomos. Se duplicaram, você tem um de um lado, outro do outro, em polos opostos, tá vendo? Em polos opostos. Para eles começarem a formar as tais das fibras do fuso. Seguindo, hein? Agora,
repete-se tudo que eu já falei. Ó, prometáfase 2, duas caixinhas. O que eu tenho? Cromossomos ligados às fibras do fuso. Só que as fibras de tamanhos diferentes, de extensão diferente. Sempre isso para uma metáfase. Como é que eu não vou? Qual a informação que eu preciso para não confundir essa com a prometáfase 1? Quantos cromossomos eu tenho aqui? 2, um de cada tipo. E na prometáfase 1? Eu tinha 4. Concorda comigo? Prometáfase 2. Prometáfase da meiose 2. Seguindo. Metáfase 2. Mais duas caixinhas. Uma e uma. Olha aqui, ó. Cromossomos estacionados no meio da célula, que a gente chama equador celular. Quantos cromossomos? 2. Então é a segunda divisão. Tá? Tudo bem? Agora, olha aqui o que o Gabriel falou. Vai acontecer uma separação de cromáticos irmãs. Aqui eu não vou separar homólogos, mesmo porque eu não tenho mais homólogos. Então, ó, metáfase 2. Pego, vou guardar e pegar as outras caixinhas. Vai só aumentando aqui, ó, né? Agora, olha, anáfase 2. Anáfase 2. Olha aqui, ó. Anáfase 2. Tá? O que eu tenho na anáfase 2? Separação das cromáticos irmãos. Como eu não vou confundir a anáfase 2 com a anáfase 1? É simples. A anáfase 1, quantas cores eu tinha? 4. E aqui, quantas cores eu tenho? 2 em cada caixa, concorda? Nessa caixa eu tenho 2, eu tenho 2. Ah, Gé, mas esse é amarelo com a pontinha laranja. Esse é amarelo com anelzinho laranja. Tanto faz, é amarelo. Principalmente amarelo de cima, principalmente amarelo. Eu estou separando as duas cromáticas irmãs, as duas metades do cromossomo. Uma embaixo da outra, na outra. Tá? E agora, para encerrar, saúde, as telófases. Então, ó, colocaria aqui, né? Ficar um montão. Vou só dividir ao meio aqui para mostrar para vocês as telófases. Olha, deixa eu abrir as caixinhas. Vamos lá? Deixa eu colocar uma em cima da outra para facilitar a visualização. Aqui e aqui. Olha aqui, ó. Nas telófases. Estão vendo? Quantos cromossomos eu tenho em cada célula? 2. Quantas cromátides em cada cromossomo? Uma só. Quantas células eu tenho? 4. Quantas células diferentes eu tenho? 4. Todas são diferentes uma da outra. Por que são diferentes? Porque são cromossomos com características diferentes. Pensa aqui nos dois amarelinhos aqui de baixo, ó. Esse de cima e esse de baixo, esses dois. Tá vendo, ó? Você tem um cromossomo verde e um cromossomo amarelo. Mas são iguais as duas células? Não. Porque um é amarelo com anelzinho laranja e o outro é amarelo com a pontinha laranja. Ficaram diferentes. No verde, a mesma coisa. Concorda comigo? Tá? Vou deixar aqui, ó. Então você criou o quê? Células diferentes. Criou variabilidade genética. Quando o processo terminar, vou guardar aqui. Você vai ter 4 células diferentes entre si. Olha aqui, ó. As células filhas formadas, ó. Deixa eu colocá-las juntas. 4 células diferentes. E eu usei só 2 cromossomos, tá vendo? 2 pares de cromossomos. 4 células totalmente diferentes entre si. Por que são diferentes? Porque os cromossomos são diferentes.
E os cromossomos têm os genes que fazem as proteínas. Se eu tenho genes diferentes, proteínas diferentes, células diferentes. Eu criei variabilidade genética. Bem, reparem numa coisa, pessoal. Vocês estão vendo esses modelos pela primeira vez. Muitos, né? A maioria está vendo esses modelos pela primeira vez. Não existem duas caixinhas iguais. Se eu estou representando uma fase, a gente teve o cuidado de mostrar caixinhas diferentes. Por exemplo, a prófase 1 era diferente da prófase 2. Você pensaria, a prófase é difícil porque você tem um núcleo e você tem os cromossomos desenovelados, os centrossomos ali e tal. A prófase 1 é diferente da prófase 2. Vamos só reparar aqui, ó. Vou pegar uma prófase 2, aquele primeiro que a gente viu, e vou pegar uma prófase 1 aqui em cima, ó, só para a gente encerrar, só para vocês entenderem, ó. Olha aqui, ó. Olha como ficou a prófase 1 representada. Pareamento de homólogos. Olha a prófase 2. Dá para confundir? Não. São caixas totalmente diferentes. Agora, como você não vai confundir? Vindo na monitoria, olhando as caixas, conferindo, porque tenha certeza que eu vou mostrar para vocês lá na prova uma foto das caixas e você vai me indicar em que fase está ocorrendo o processo, tá? Tá combinado? Diga para mim, por favor. Alguma dúvida?